Boa noite, pessoal. Voltamos. Eu sou a doutora Débora Santos, trabalho aqui no CISA, sou especialista em ultrassonografia e ginecologia e obstetrícia e hoje nós vamos falar sobre amamentação. Estamos aqui com a Camila Maestá. Tudo bem, Camila? Tudo bom. E eu vou pedir para você se apresentar. Boa noite, eu me chamo Camila, sou enfermeira, professora na Universidade Federal do Mato Grosso, doutora em ciência pela USP e também trabalho com amamentação, na linha de pesquisa, de extensão, é a minha grande paixão. Camila, conta pra gente como é que a mãe pode se preparar para a amamentação. Existe alguma coisa que ela possa fazer durante a gestação para que ela possa se preparar para esse momento? O principal, né, para que ela possa se preparar para amamentar é se informar. Então, essa é a grande dúvida, né? A maioria das mulheres chegam muito sedentas, querendo saber o que elas precisam fazer com a mama, mas não existe nenhum tipo de técnica, de habilidade que ela tenha que fazer para preparar a mama. É importante que ela se informe, que ela conheça a sua mama, que ela saiba como colocar o bebê para mamar, quando que o bebê já está saciado e que também as pessoas à sua volta consigam estudar também para que elas possam ajudar, né? E não dar aqueles pitacos, aqueles palpites que acabam desestabilizando a mãe e gerando mais ansiedade. Hoje nós temos aí no mercado, nas farmácias, uma grande quantidade de fórmulas lácteas. Quando que é aconselhável utilizar essas fórmulas? Então, apesar da gente ter disponível assim muito facilmente, né? Qualquer pessoa pode ir na farmácia, no mercado e comprar uma fórmula. Elas devem ser usadas com muita cautela e sempre prescritas e orientadas por um pediatra. Então, existem situações, né? Uma mulher com HIV, ela não pode amamentar, existem outras doenças, uso de alguns medicamentos, ou a mulher, né? Uma mulher que está entubada, que está em uma UTI, enfim. Existem situações que realmente restringem a amamentação e nesses casos a fórmula ela salva a vida do bebê, né? Um alimento que salva a vida dele, mas é sempre avaliado por um pediatra. Então que esse profissional avalie o bebê, avalie a mãe, avalie uma mamada completa e possa prescrever e orientar corretamente. Então não existe assim, nessa situação use uma fórmula. Primeiro passa por uma avaliação profissional para então fazer uso da fórmula. Mulheres com silicone podem amamentar? Podem amamentar, entretanto, tanto a cirurgia, né, para implante de silicone, quanto a cirurgia para redução mamária, elas acabam que também podem interferir na amamentação. Então, algumas cirurgias, né, se for cirurgia de implante de silicone, que acaba pegando na areola, né, que é essa região mais escurinha da mama, então nesta região ele pode acabar afetando algum ducto da mama. Vou até aproveitar aqui para mostrar, né, para quem não conhece. Então, a mama dentro dela, ela é mais ou menos assim, tem os cachinhos, né, que são os alvéolos onde o leite é produzido, aqui. E existem os ductos, né, então o leite é produzido nessa região, ele vai passar pelos ductos até chegar na porção final e ser extraído pelo bebê na região da areola. Então, se porventura a gente tem uma cirurgia mamária que fez um corte aqui, a gente pode ter cortado um ducto e isso acabar interferindo nessa passagem do leite. No caso da redução das mamas, tem que avaliar a técnica cirúrgica, porque se retirou muitos alvéolos, também pode interferir na produção. Então, é preciso avaliar quando essa mulher faz a cirurgia, como que foi técnica cirúrgica, o local, mas é possível amamentar. Existe um termo usado pelas mães que se chama, elas falam do leite fraco. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. E aí a gente vê em vários fatores, né? O que acontece é crença, então a gente tem muita crença que o bebê tem que dormir bastante e no começo da vida ele tem um estômago muito pequeno, então o estômago do bebê logo que ele nasce, no primeiro dia de vida, né? Ele é desse tamanhozinho aqui, então cabe de 5 a 7 ml, aí depois, conforme ele vai crescendo, ele vai aumentando. Então, no começo da vida, que a gente tem a descida do colostro, né, que é aquele leite mais... As mulheres falam, ele é muito ralinho o meu leite, parece uma aguinha. Mas, na verdade, o colostro ele é muito rico em
imunidade, ele é muito rico em fatores protetivos para o bebê e o suficiente para encher esse estômago. E acontece que, como ele é feito para o bebê, específico para aquele bebê, ele digere também mais rápido. Então o bebê fica com fome de novo. E aí as mães ficam nessa angústia, meu leite não sustenta porque meu bebê chora, mas muitas vezes é porque ele fez a digestão correta e está com fome novamente, assim como a gente, né? Que a gente sente fome em períodos de tempo. Queria que você falasse para nós também que existe um leite mais aguado, vamos dizer assim, no início da mamada, e depois ele vai ficando cada vez mais forte, vamos dizer assim, que é no final da mamada. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então vou pegar o gancho do colostro. Então a gente tem esse colostro que é no começo da vida do bebê e em torno de 3 a 5 dias a gente tem a descida do leite. E aí a descida do leite vem o leite que a gente conhece habitualmente pelo leite de vaca. Então a gente acaba comparando muito, né? Ah, eu olho o meu peito, o meu leite parece uma aguinha e não sustenta. É porque a gente está habituado a ver o leite de vaca mais grosso, mais consistente e fica com aquela impressão que tem que ser daquele jeito. Então depois de 3 a 5 dias do nascimento do bebê, ele vai ter essa descida do leite e aí vem o leite que ele vai ser um leite mais denso e ele vai trazer mais fatores para esse bebê ganhar peso. Então, não existe leite fraco. A gente tem em todo momento um leite que ele vai tanto sustentar o bebê para hidratação, para ele conseguir ficar saciado de sede, quanto para de fome. E aí, o que vai determinar a quantidade de água, ou a quantidade de gordura, ou a quantidade de nutriente que esse bebê vai precisar, é justamente a conexão que é feita na hora que o bebê abocanha o peito. Então, quando ele coloca a boquinha na areola da mãe, existe uma comunicação entre mãe e bebê, entre corpinho de mãe e de bebê, e o corpo do bebê diz para a mãe, né? Olha, eu estou precisando de mais água, eu estou precisando de mais gordura, eu estou precisando de mais nutriente, eu estou precisando de tal fator de imunidade. E aí o leite, o nosso corpo é muito inteligente, ele envia todos esses fatores através do leite para o bebê. E como é que a mãe sabe se o bebê está mamando o suficiente? Essa é outra grande dúvida, né? Outro grande tabu. A gente fica muito no parâmetro, né, de tá muito gordinho, então a gente tem a ideia de que os bebês mais gordinhos são mais saudáveis e o leite sustenta mais, e aqueles que são mais magrinhos tá passando fome. Primeiro que existem biotipos, então cada criança é de um tipo, e algumas coisas podem nos ajudar. Então bebês vão sujar, né, em torno de, não é uma regra, mas em torno de 8 fraldas por dia, entre xixi e cocô, então de preferência que seja um xixi mais clarinho. Você vai observar que o seu bebê mama e ao final da mamada ele fica mais relaxado, então aquele bebê que solta o peito relaxadão, bem tranquilo. Então isso é um indicativo que a barriguinha está cheia, quando ele solta o peito bem relaxado. Quando a gente identifica então que esse bebê, né, no acompanhamento que se faz depois do nascimento, com uma consulta pediátrica, né, logo depois o ideal é que esse bebê seja acompanhado mês a mês, então identifica-se um crescimento, um ganho de peso. Então, todos esses são fatores que mostram que o bebê está mamando bem. Explica para nós o que é o dia da apojadura e quais os cuidados que são necessários nesse momento. Então, a apojadura é a descida do leite e em algumas mulheres essa descida ela é suave, então ela está amamentando e percebe que vem um leite mais branco, mais grosso. Mas na grande maioria ele vem num piscar de olhos. Então a mulher está ali e de repente faz a descida do leite, a mama enche, fica muito cheio o peito, fica doloroso e dá aquele desespero. Porque com essa mama mais cheia o bebê tende a não conseguir pegar bem o peito e aí dói demais, o bebê chora, a mamãe se angustia e o que a gente pode fazer é uma massagem para tentar aliviar, né, essa mama e ordenhar um pouco desse leite para ela ficar mais macia, o bebê conseguir sugar e extrair bem esse leite. E aí lembrar que a descida do leite, esse leite que todo mundo espera, né, que é a expectativa de todo mundo, ele vai acontecer de 3 a 5 dias. Então, os primeiros dias é normal que seja o colostro, ele vai sustentar.
e essa descida maior vai ser de 3 a 5 dias. Para quem tem parto normal, geralmente vem antes. Para cesariana, como a gente tem o fator de interferência da anestesia, pode ser um pouquinho depois, mas é esperado que se desça nesse período. Camila, agora eu acho que tem gente aqui querendo falar conosco. Vamos ver. Tem várias perguntas aqui. Uma pergunta da Kate. O tipo de mama tem influência na hora da amamentação? O mamilo, né, que é essa parte aqui da mama, ele acaba influenciando no sentido da gente precisar de algumas técnicas para auxiliar o bebê a pegar o peito, mas ele não impede a amamentação. Então, se porventura a mulher tem um bico plano, que é aquele retinho, ou o bico invertido, quando ele fica para dentro, a gente tem uma técnica, né? A gente indica a mãe a pegar na areola aqui atrás, fazer uma prega para ela poder simular o bico do peito. Porque, na verdade, não é o bico do peito que o bebê mama, ele suga essa região. Então, o bico ele ajuda a disparar um reflexo de sucção, que é o que estimula o bebê a sugar, sugar, sugar. Mas ele precisa abocanhar essa parte. Então, a gente faz uma enganadinha no bebê, né, fazendo uma preguinha para que ele possa pegar. Então, todos os tipos de bico de peito pode amamentar. A Ana Clara pergunta, o que é translactação? Translactação, até vou pegar aqui, é quando a gente oferece o leite da mãe, então um leite ordenhado para o bebê, por meio de uma seringa e uma sonda. Então aqui tem uma seringuinha, a sonda. Então a gente coloca o leite aqui dentro, coloca essa sondinha bem próxima do mamilo e aí quando o bebê for sugar, ele vai conseguir sugar uma quantidade maior de leite que já vai estar aqui na seringa. A gente usa muito essa técnica em alguns bebês que são prematuros e não tem ainda o reflexo de sucção bem desenvolvido. E aí desse jeito a gente consegue estimular a descida do leite e treinar também o bebê a fazer a amamentação direto na mama. A ideia é que com o tempo a gente retire a sonda e a seringa e ele fique só no peito. A Vitória pergunta, meu bebê ficou na UTI, posso amamentar? Pode e deve. O leite materno ele é riquíssimo, né, em nutrientes, em fatores de imunidade, ele auxilia esse bebê a se desenvolver melhor. Então, dentro das UTIs, é orientado, é indicado que se use o próprio leite da mãe, às vezes oferecido por sonda, ou até mesmo a própria mãe. E quando esse bebê recebe alta, é possível amamentar, mesmo que se tenha passado um período dentro da UTI, ele consegue amamentar. A Larissa pergunta, tem diferença de leite no começo e no término da mamada? Na verdade não, antigamente tinha uma ideia assim, que no começo vinha um leite mais aguado e no final um leite mais gorduroso. Hoje a gente já conseguiu identificar que os ductos eles são capazes de mandar diferentes tipos de leite no mesmo momento. Então, quando o bebê abocanha, o corpo faz essa transmissão, né, essa comunicação de informação e ele consegue enviar o leite que a criança precisa. Então, pode ser que no começo da mamada ele já receba um leite mais gorduroso e no final um leite mais rico em água. A Mariana pergunta, preciso acordar o bebê para mamar? Isso tudo depende. Em bebês saudáveis que nasceram no tempo certo, com o peso adequado, a gente orienta que faça uma observação de como esse bebê está, e aí nesses casos não há necessidade, mas em alguns casos, em especial de mães diabéticas ou bebês que nasceram muito prematuros ou muito pequenos, com um peso menor, então a gente indica que esse bebê tenha uma frequência de mamada maior. A Natália pergunta, faço uso de remédio controlado para depressão, posso amamentar? Existem medicamentos que são contraindicados para amamentação e nessa situação é importante que você converse com o seu médico para que ele possa fazer o ajuste correto da medicação que não vai interferir
Na amamentação? Como eu disse no começo, quando é o parto normal, acaba que a descida do leite é mais rápida, porque o corpo ele entende mais rápido que esse bebê nasceu e precisa liberar esse leite. Na cesariana, a gente tem interferência da anestesia, então ela pode retardar um pouco a descida. Mas é extremamente importante que se faça um contato pele a pele, ou seja, que esse bebê venha para o colo da mãe na primeira hora de vida, que é o que a gente chama de hora dourada. Os estudos, a maioria deles indicam que quando o bebê vem para o seio da mãe, o quanto antes, isso favorece a descida do leite e também favorece esse contato do bebê com a mãe. Então, eu acredito que independente da via de parto, é possível estimular esse contato na primeira hora de vida e ter um sucesso maior na amamentação. A Juliana pergunta: por que algumas pessoas indicam a colherzinha em vez da mamadeira? Boa pergunta, Juliana. A mamadeira, por mais moderno que seja o bico, ele nunca vai conseguir se assemelhar ao bico do peito. Quando o bebê suga, o bico do peito e a areola, que é essa parte aqui, ele vai até o fundo da boca do bebê e ele se adapta ao formato da boca do bebê. A mamadeira, independente do bico que você utilizar, ele jamais vai conseguir ter essa elasticidade, essa adaptação como tem o peito. Se eu colocar o bebê mamar na mamadeira, automaticamente ele vai fazer uma confusão de bico, porque são bicos diferentes e isso vai acabar interferindo na amamentação ao seio. Quando a gente usa a colherzinha dosadora, que eu acredito que é essa que você está dizendo, acaba que eu não interfiro porque eu não coloco nenhum bico diferente. Eu estimulo a criança a fazer um reflexo de sugar, mas eu não interfiro com a confusão de bico. A Viviane nos pergunta: por quanto tempo devo amamentar meu filho? O tempo que você se sentir bem e confortável. O ideal é que até 6 meses seja aleitamento materno exclusivo, mesmo que a gente more numa região muito quente, não precisa dar chá, água, chuquinha, porque como eu disse, o peito ele identifica as necessidades do bebê, então até 6 meses é só peito. Depois desse período inicia a introdução alimentar, mas não impede de continuar amamentando. Ainda assim, o leite é muito rico em nutrientes e ele é capaz de trazer muitos benefícios para o bebê. E quando a gente fala de amamentação, a gente precisa lembrar que os benefícios não estão apenas numa questão nutricional, mas também de vínculo afetivo, segurança. A amamentação desenvolve a face do bebê, então ajuda no desenvolvimento do queixo, da fala. Então são benefícios que vão muito além da nutrição. A Mari pergunta: é possível engravidar durante a fase da amamentação? É possível. Com certeza. É possível, gente. Existe sim a inibição da ovulação em casos em que o aleitamento materno é exclusivo. Porém, tem que ser aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Então, se o bebê tem algum outro tipo de sucção, de vez em quando ele chupa a chupeta, já não é mais, Então, a gente já tem uma interferência e aí pode acontecer da mulher ovular. Então, ganhou o bebê, não quer engravidar agora, procura o seu médico, procura o obstetra, que ele vai te indicar um melhor método para você não engravidar. E aí, quando você se sentir confortável em ter outro bebê, aí você tira esse método, mas é muito arriscado ficar apenas na amamentação como um método contraceptivo. A Carla faz uma pergunta que você já respondeu, mas eu acho que é importante reforçar a resposta. Posso dar água ao bebê que está se alimentando somente do leite materno? Se esse bebê tiver menos de 6 meses, não precisa dar água para o bebê. Ele ainda não tem um sistema digestório pronto para receber líquidos ou alimentos. Então, é um sistema que ainda está se preparando para receber líquidos mais para frente. Ele ainda está em desenvolvimento. Então, quando a gente adianta esse processo, eu posso desenvolver até alergias no bebê. Eu acabo colocando até mesmo em risco, porque a água pode ter algum fator que gere uma diarreia, gere um vômito nesse bebê, uma intoxicação. Então, não é aconselhável, não é indicado, em hipótese alguma, oferecer água para bebês que estão em aleitamento materno exclusivo ao seio. Quando é o uso de fórmulas infantis, aí é preciso conversar com o pediatra, por isso que é importante
fórmula é com prescrição e orientação médica, porque aí nesses casos tem que avaliar a necessidade ou não de água. A Ivone nos pergunta: eu tenho muito leite, gostaria de ajudar outras mães. É possível? Tem algum banco de leite em Sinop? Ivone, muito boa a sua pergunta e com certeza ajuda muitas mães e muitos bebês. Atualmente em Sinop nós não temos um banco de leite, o banco de leite mais próximo é em Cuiabá, mas já há um projeto em desenvolvimento por parte da Secretaria Estadual de Saúde para um possível banco de leite aqui. Então eu sei que já está em andamento, né? Já tem estudos para isso, mas ainda não tem nada concreto assim. A Cris pergunta: voltei a trabalhar logo após ter tido meu filho e meu leite secou. Pode ter sido por conta do estresse? O que posso fazer para estimular esse leite? Pode sim. O estresse, né, os fatores psicológicos da mulher influenciam muito na produção de leite e é importante que estimule a sucção. Então, logo que o bebê nasce, que tem a descida do leite, a gente precisa que esse bebê sugue para continuar produzindo. E a gente também precisa de uma mulher tranquila, segura, para que ela também possa produzir leite. Por isso que uma rede de apoio é importante, que pessoas ao redor estejam dispostas a ajudar essa mulher para que ela possa, né, tranquilamente amamentar. No caso da volta ao trabalho, é interessante então que você consiga colocar o seu bebê ao seio em algum momento para você estimular essa produção e de alguma forma ter um fator que te relaxe. Então a gente conseguir identificar o que te gera esse estresse para poder então te auxiliar com essa descida do leite, com essa produção. A Patrícia também faz uma pergunta muito importante. Eu preciso voltar a trabalhar e não sei como organizar para amamentar meu filho. Posso deixar na geladeira? Algo do tipo? Pode. Então, você pode ordenhar o seu leite e aí quando você fizer essa ordenha, que você coloque esse leite num recipiente de vidro e pode ser uma tampa de plástico, desde que eles sejam esterilizados. E aí você vai anotar a data e a hora que você retirou esse leite. Esse leite ele pode ficar congelado até por 15 dias e na geladeira até por 12 horas. E aí quando você for oferecer para o bebê, você ferve uma água, desliga o fogo, coloca esse potinho nessa água até esse leite ficar numa temperatura ambiente que você pode testar na mão, para daí oferecer para o bebê. De preferência que ofereça no copinho de pinga sem pinga, aquele copinho pequenininho, que você ofereça para o bebê no copinho, ou na colher dosadora, né, que a pessoa que esteja cuidando do bebê ofereça nesses dispositivos. E aí quando você chegar em casa, bota o menino no peito para continuar estimulando a produção. Mais uma pergunta da Bianca. Meu filho já tem 2 anos e meio. Como posso identificar como que é a sua rotina para ver o que é melhor? Algumas mulheres conseguem fazer um desmame durante o dia, quando elas estão no trabalho, por exemplo, e aí elas vão reduzindo o número de mamadas. Então ela oferece a mama antes de ir para o trabalho, e aí passa o dia sem amamentar, aí quando chega em casa ela oferece antes de dormir, e aí gradativamente vai reduzindo. Outras mulheres dizem que preferem reduzir à noite, então durante a noite ela consegue deixar o bebê mais tempo dormindo, num bebê maior ela oferece água e durante o dia ela vai mantendo. Então é muito particular de cada rotina, mas uma boa dica, né, é você ir reduzindo o número de mamadas até que consiga finalizar, né, reduzir por total e desmamar o bebê. Alessandra, outra pergunta. Como evitar o empedramento do leite? Bom, então quando o leite desce, para a gente evitar que ele fique empedrado, é importante que o bebê sugue. A melhor forma da gente tornar essa mama mais macia é sucção. Nada vai conseguir extrair leite tão bem do bebê, da mama, quanto a sucção do bebê. Mas se porventura for uma produção muito mais alta do que o bebê consegue consumir, a gente orienta a fazer a massagem na mama. Então é uma massagem que eu posso usar os 3 dedos da minha mão, bem pertinho do bico do peito, eu faço movimentos circulares em toda a mama para poder aliviar, né, e liberar, abrir aqueles ductos e depois fazer uma ordenha de alívio. E aí você coloca os seus dedos aqui no limite da sua areola e faz um movimento de compressão contra o tórax para tentar liberar esse leite. Se
Se tiver bombinha extratora, então você faz a massagem, coloca a bombinha. Mas é importante que não esgote todo o peito, porque senão a gente faz um efeito rebote. Quando você esgota todo o peito, o teu corpo pensa assim, preciso produzir mais leite, porque tudo que eu produzo está sendo consumido. E aí você vai ter sempre uma grande produção. Então, nesses casos, a gente faz uma ordenha de alívio, só para liberar aquela dor, aquele peito cheio, empedrado, e aí depois o bebê vem e suga o que ele necessita. A Lia nos pergunta: a alimentação da mãe pode influenciar no leite? Meu bebê tem muita cólica. Esse é um assunto polêmico. Na verdade, tudo que envolve amamentação é polêmico, né? Mas a questão da alimentação, não existe nada cientificamente comprovado. Tal alimento vai dar cólica no bebê. O que acontece? O bebê, ele só termina de amadurecer o intestino depois que nasce, porque dentro da barriga ele não usa o intestino. Então, depois que ele nasce, à medida que ele mama, esse intestino vai amadurecendo e com isso gera cólicas. O que a gente recomenda é que a mãe evite alimentos gordurosos, chocolates, que sejam estimulantes, mas isso é muito particular. Tem mulheres que consomem feijão e se sentem super bem e não interfere em nada. Outras, elas não se sentem bem e evitam o alimento. Então, as cólicas, na maioria das vezes, é realmente por amadurecimento do intestino do bebê. E aí elas vão acontecer com a mãe em uma dieta restritiva ou não. O conselho é: se alimentem bem de alimentos realmente ricos em nutrientes, saudáveis, evitar industrializado, evitar açúcares, porque isso, independente de estar gestante, de estar amamentando ou não, não são alimentos saudáveis. A Natália nos pergunta: é normal ter feridas ou rachaduras no seio? Tenho muita dificuldade para amamentar. Não é normal, a amamentação não é para ser dolorosa. Provavelmente a gente tem alguma questão na amamentação que não está bem ajustada. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, rachaduras, escoriação ou uma amamentação dolorosa é uma pega do bebê que não está adequada. Então, quando a gente diz que o bebê não tem que pegar o bico do peito para amamentar, que ele pega toda a areola, é porque se ele pegar só o bico do peito, além dele não extrair o leite adequadamente, ele vai acabar machucando o peito da mãe. Então, o ideal é que a pega do bebê seja sempre na região da areola, que além dele extrair o leite adequadamente, não vai gerar dor e nem machucados. Continuando esse assunto, a Fabi pergunta: tem alguma forma de fazer o bebê ter a pega correta? Tem, né? A gente sempre indica, né, as técnicas da amamentação. Então, eu trago aqui a TT, que ela sempre me acompanha. Então, quando a gente vai amamentar o bebê, o ideal, né, se a gente tiver uma almofada de amamentação, pode utilizar, mas se não tiver, você pode usar a almofada que você tiver na sua casa. Mas que ele fique na altura, né, da sua mama, barriga com barriga, então bem viradinho para você. A gente pode colocar o bracinho aqui atrás. E aí, eu não vou oferecer o peito, não sei como que eu faço para mostrar de uma maneira melhor no vídeo, mas eu não vou colocar ele direto na mama assim. Então, a gente direciona o bico do peito para o nariz do bebê, porque a pega dele tem que ser de baixo para cima. Então, a boquinha do bebê vai pegar de baixo para cima. Então, pensem que aqui é a parte de baixo da boca, aqui é a parte de cima. Então, ele vai pegar nessa direção e abocanhar. Quando ele faz esse movimento, ele vem com a linguinha e aí ele vai abocanhar toda essa parte da areola para fazer uma boa sucção. Então, nessa parte, ele faz uma pressão negativa, como se fosse um vácuo, e no lábio superior, ele veda esse vácuo. Então, o que a gente tem que observar? O bebê estará bem alinhado, né? Ele não vai estar torto, com a cabecinha torta, ele vai estar bem alinhado, barriga com barriga. Eu vou oferecer a minha mama de cima para baixo, né, em direção ao nariz, para então ir para a boquinha dele, e ele vai fazer uma boquinha de peixe, então o lábio inferior vai ficar bem invertido para baixo. Junto disso, a gente tem o nariz livre e um queixinho encostado na parte inferior aqui da mama. Camila, nosso papo foi muito bom. Que bom, fico feliz.
a amamentação tem diversos tabus que a gente sabe, muitas crenças que precisam ser desfeitas, né, com conhecimento, como você falou. Mas infelizmente nosso tempo acabou, né? Acredito que ainda tem algumas pessoas que têm perguntas, depois nós vamos tentar responder todas elas, né? E vamos deixar aqui um agradecimento pela entrevista, pela disponibilidade e por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento bom. E vamos convidar nossos ouvintes para próxima semana, que nós vamos abordar também um assunto muito interessante, que é a construção da maternidade. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.